Nesta resenha da bola, iremos analisar com Antônio Manuel Góes as estreias no Flamengo, as novas contratações, 3 delas já em ação, mas o Flamengo perdendo numa falha de saída de bola para o Atlético Mineiro, mesmo rival que ele ganhou no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas agora no primeiro jogo da fase oitavas de final da Libertadores foi derrotado pelo mesmo placar. Fernando César vai analisar a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. E Robinson Lessa vai chegar falando justamente da Copa do Brasil. Os jogos, como ele viu esses jogos, os jogos de ida da primeira fase da competição. Tudo isso não sai daí, já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Eu vou dar um pulo ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. Flamengo perdendo para o rival que venceu no último domingo, o Atlético Mineiro, desta feita pela Copa do Brasil na primeira partida. Quero ver a sua análise desse jogo que favoreceu a equipe mineira, que sai na frente e tem vantagem para o jogo da volta semana que vem em BH. Antônio Manuel, um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Há uma diferença entre as coletivas pós-jogo de Felipe Luiz e de seus colegas do futebol brasileiro. Menos de um ano à frente da equipe principal do Flamengo, mas academicamente preparado para trabalhar fora das 4 linhas, ainda como jogador do Atlético de Madrid, ele já orientava o posicionamento dos companheiros em campo a expor uma percepção singular dos espaços de imperiosa ocupação para que a estratégia de jogo ocorresse com a necessária fluidez na transição entre defesa, meio-campo e ataque. Agora, na organização técnica e tática do Flamengo, Felipe Luiz estende sua tese às respostas incisivas diante das perguntas do às vezes inapropriado questionamento, com a inclusão nas entrevistas dos tais influenciadores de redes sociais. E apesar das insólitas proposições, ele se mantém distante do tom professoral exercido pela maioria dos colegas mais experientes de sua nova profissão. Indagado sobre o erro de Léo Pereira na sequência de passes da grande área rubro-negra que possibilitou o gol de Coelho do Atlético Mineiro na derrota dessa quinta-feira pela Copa do Brasil no Maracanã, Felipe Luiz assumiu o risco quanto à instrução dessa manobra defensiva, que visava a mais uma rotineira saída de bola do Flamengo, ocasionalmente frustrada pela imprecisão indesejada e fatal da jogada. Nesse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, sua equipe não fugiu da costumeira imposição da posse de bola, 60% a 40%, ainda que pela segunda vez em 5 dias, o mesmo adversário tenha resistido com sólida defensiva, dessa feita reforçada pelo expressivo retorno do zagueiro Lianco, ausente domingo passado na derrota do Galo pelo Brasileirão, punido com suspensão pelo 3º cartão amarelo. Sem Jorginho e Arrascaeta no meio-campo, Alan e Everton Araújo garantiram burocraticamente o trânsito da bola no meio-campo rubro-negro, embora sem o sucesso no terço final de sua ofensiva, dada a cerrada marcação arquitetada pelo experiente Cuca, de cujas retomadas de bola nasceram alguns contra-ataques na direção da Cidadela de Rossi, centralizados em preferenciais investidas com a força física e o talento de Hulk em primeiro plano. Ao promover as entradas de Emerson Royal na lateral direita, Saúl no meio-campo e Samuel Lino pelo flanco esquerdo de seu ataque, Felipe Luiz viu reacender a expectativa de, a qualquer momento, chegar ao gol do Atlético Mineiro, traduzida por lances desconcertantes do ponteiro recém-chegado do Atlético de Madrid, coadjuvado pelo elétrico e irreverente Wallace Ian. O gol do Galo aos 20 minutos do segundo tempo não arrefeceu a paciente e impositiva troca de passes do Flamengo, mesmo frente a uma defesa oponente mais fechada para garantir a vantagem no placar, o que, afinal, ocorreu.
Para Filipe Luiz, afora o dissabor da derrota, a perspectiva de contar com mais opções táticas de alto nível, a partir do eixo intermediário e o crescimento do poder ofensivo, cada dia fundamental no rompimento das sólidas muralhas defensivas dos adversários. Por fim, o treinador do Flamengo, como deixou bem claro na coletiva pós-jogo desta quinta, trabalhará doravante com mais possibilidades estratégicas que o conduzam a exitosos e imprescindíveis resultados em suas variadas frentes da temporada. Com efeito, essa derrota em casa, na contramão da terra arrasada, insinuada por vezes pelos indefectíveis perfeccionistas de plantão, foi encarada como um acidente de percurso, já que para Filipe Luiz, mesmo em Belo Horizonte, próxima semana, a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil segue indefinida, apesar da circunstancial vantagem do Galo. Em tempo, nesse domingo, 3 de agosto, com um jogo a menos e 36 pontos, o Flamengo voltará a defender sua liderança no Brasileiro da Série A. Dessa feita no Castelão contra o 9º colocado Ceará Sporting, Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes. O Flamengo tem agora esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro, domingo em Fortaleza contra o Ceará, que vem de uma surpreendente vitória diante do Cruzeiro, que era o líder do campeonato, encarando o Flamengo, que passou a ser o líder, e agora esse jogo promete também fortes emoções. Mas daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque agora chega Robinson Lessa e a sua análise dessa primeira rodada, os jogos de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Um abraço, Robinson. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falarmos um pouco sobre a rodada da Copa do Brasil que aconteceu recentemente. Jogos de ida das oitavas de final do milionário torneio nacional e destaque, sem sombra de dúvida, para os dois maiores clássicos que aconteceram. Primeiramente, o Corinthians, que surpreendeu, mesmo jogando dentro de casa, ele venceu o Palmeiras, que era o favorito no nosso modo de avaliar essa realidade atual. O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira e administrativa. Ética, então, nem se fala. E mesmo assim, esse grupo de jogadores, como nós falamos anteriormente, vem dando mostras de superação, sem deixar se impressionar pelo que vem acontecendo fora das quatro linhas. O Corinthians venceu por 1-0, adquiriu uma mínima vantagem para o duelo da volta da semana vindoura contra esse mesmo adversário, mas na casa dele, lá no Allianz Parque. Todavia, no nosso modo de entender, é um confronto que está totalmente em aberto, sem favoritismo algum para nenhuma das duas equipes. O outro clássico aconteceu no estádio Maracanã. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, poderoso Flamengo. O técnico Filipe Luiz optou por realizar algumas mudanças, dar minutagem a alguns outros jogadores, e isso acabou sendo prejudicial. O Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso, fez a sua parte, venceu, e agora, na próxima semana, em plena Arena MRV, em Belo Horizonte, jogará com a vantagem do empate. Todavia, é um confronto que também, a exemplo do Corinthians e Palmeiras, do derby paulista, está totalmente aberto. Qualquer uma das duas equipes tem perfeitas condições de avançarem às quartas de final do torneio. Tivemos no Beira-Rio o Fluminense surpreendendo. E por que surpreendendo? Porque o Fluminense vinha de 4 derrotas consecutivas depois da bela caminhada que fez no Mundial de Clubes dos Estados Unidos e venceu o Inter por 2-0. O anfitrião internacional ficou aquém, abaixo das expectativas, saiu de campo bastante vaiado pela sua torcida. O Fluminense soube aproveitar, jogou nos contra-ataques, o Everaldo desencantou e agora no Maracanã vai jogar com a vantagem de empate. Tem maiores chances, é verdade, mas também é um clássico e aí eu me atrevo a dizer que é o terceiro confronto que segue em aberto no nosso modo de entender.
A única equipe que teve um pouquinho mais de vantagem foi o Botafogo, que derrotou o Bragantino por 2-0, jogando em casa no estádio Newton Santos. A equipe da Estrela Solitária soube ter aproveito, conquistou a maior vantagem, 2 gols de diferença, e vai para o jogo de volta lá no estádio, não é mais o Nabi Abichedi, é o Estádio Municipal de Bragança Paulista, porque o Nabi Abichedi passa por reforma e vai com uma certa vantagem. Administrar, podendo até perder por 1-0. O Bahia, diante do Retrô, do meu modo de ver, foi uma surpresa negativa o tricolor baiano, que está no G4 da Série A, venceu tão somente por 3-2, um representante da Série C do Campeonato Brasileiro. E aqui os nossos representantes alagoanos, CSA, um jogo medíocre, tecnicamente falando, contra o pobre Vasco da Gama, ficou no 0-0 e vai ter que buscar a vaga em pleno São Januário. Ligeira vantagem para o time Cruz Maltino, que não vive um bom momento, aliás, já faz tempo. Por outro lado, o CRB foi ao Mineirão, empatou contra o Cruzeiro, que é o segundo colocado da Série A. O Cruzeiro vem aí numa boa campanha no Brasileirão. O CRB empatou 0-0, graças às grandes defesas do goleiro Matheus Albino, e vai decidir no Repelé. Também 2 confrontos que seguem em aberto. Enfim, para a semana nós estaremos de volta aqui comentando sobre os duelos de volta da Copa do Brasil, na fase de 8ª de final, tentando aí trazer alguma coisa para vocês, amigos do Resenha da Bola. Forte abraço e até a próxima, meus amigos. Robson, agora a expectativa para os jogos de volta, os jogos da segunda mão pela Copa do Brasil, a maior parte dos jogos totalmente em aberto, mediante os resultados. Mas agora o assunto é o Campeonato Brasileiro, que chega com mais uma rodada neste final de semana, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a sua expectativa para essas partidas. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior, olá, meus amigos da resenha, e estamos aí vivendo momentos importantes no futebol, com aquelas competições que a torcida realmente tem o interesse de acompanhar. Claro, eu estou me referindo ao Brasileirão e à Copa do Brasil, que teve, claro, mais uma rodada com boas partidas, bons jogos, entre eles o clássico Corinthians e Palmeiras, e que terminou com a vitória da equipe do Mosqueteiro. Mas, voltando ao momento desta luta pelo título do Campeonato Brasileiro, embora a gente ainda vai ter um turno inteirinho pela frente a ser cumprido, porque estamos vivendo justamente a reta final deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e que tem como protagonistas nesse momento Flamengo, com a folga de ter um jogo a menos, por exemplo, em relação à equipe do Cruzeiro, que aparece em segundo lugar. Os protagonistas nesse momento para a luta pelo título seguem entre Flamengo com 36 pontos, seguido por Cruzeiro, que tem 34, e o Palmeiras com 32, embora a equipe alviverde, o Palmeiras, está com apenas 15 jogos realizados contra 16 pela equipe do Flamengo e 17 pela equipe do Cruzeiro. Agora o Flamengo atravessa um momento espetacular, sem dúvida, porque além do elenco de primeira qualidade, de primeira grandeza, vamos colocar, no nosso continente, embora saída de alguns jogadores, a mais recente Wesley, mas o próprio Gerson, mas o Flamengo ele não se acomodou, foi buscar reforços de jogadores com qualidades reconhecidas, é o caso do Emerson Royal, o Saul, o Samuel Lino, o Carrascal,
que são 4 grandes reforços já anunciados e que inclusive já estão participando de treinamentos no CT, nos campos de treinamento da equipe do Flamengo. E agora chega a notícia que deixa a sua torcida ainda mais motivada, que é o interesse anunciado pela volta do Lucas Paquetá junto ao West Ham. Então, sem dúvida que está difícil algum time do futebol brasileiro tentar acompanhar a equipe do Flamengo pela estrutura que o clube carioca possui. Vamos aguardar a rodada agora desse final de semana, e que tem já no sábado o jogo entre Fluminense e Grêmio, e até também do Mirassol recebendo a equipe do Vasco. Jogos que realmente chamam a atenção para o sábado. E no domingo eu destaco esse confronto entre Botafogo e Cruzeiro, a equipe do Galo pegando a equipe do Bragantino, o Flamengo que vai enfrentar o Ceará e o Vitória que recebe o Palmeiras, e para fechar, Inter e São Paulo, que na minha opinião são jogos que mais chamam a atenção para este final de semana, Júnior. Fernando César, você analisando, os jogos principais, eu diria que o Vasco da Gama, no sábado, precisa somar pontos para fugir ali da zona do rebaixamento. O Mirassol faz uma campanha esplêndida, e não é à toa, gente. Você, na última semana, analisou a estrutura do Mirassol, e por isso que ele vem muito bem. No domingo a gente vai ter esses jogos aí também que você relatou, muito importante. O Flamengo tentando se manter na liderança, o Cruzeiro tentando voltar às vitórias em cima do Botafogo, que vem reagindo bem, está ali entre os primeiros do campeonato. A equipe alvinegra, também brigando aí na luta, o Palmeiras tentando se manter também no topo. Enfim, essa rodada promete muito. Lembrando que na próxima segunda-feira, na nossa mais uma Resenha da Bola, teremos chegando uma parceria da Agóis Esporte, uma loja de camisolas, de times de futebol, como se diz cá em Portugal, que vai ser uma novidade. Você vai poder acessar, vai poder adquirir essas camisas de clube. A gente vai falar tudinho na segunda-feira. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!